Olá, meu nome é Kélvia Farias, sou advogada e professora e por aqui eu falo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para a sua empresa, para o seu negócio, para você se adequar a essa lei que já está valendo e que é obrigatória para todo mundo que lida com dados pessoais. Hoje eu vim trazer 5 dicas, 5 medidas práticas para o seu departamento pessoal já adotar hoje mesmo, já implementar hoje na sua empresa e evitar problemas no futuro, evitar vazamento de dados. E assim, além de já estar dando um passinho a mais na direção da adequação à LGPD, você também evita problemas com os seus trabalhadores, com os seus funcionários, porque engana-se quem acha que o titular de dados hoje em dia não está atento aos seus direitos. Todas as pessoas físicas, enquanto titulares de dados, estão antenadas aos direitos que a LGPD traz e, por isso, vão ficar mais atentos caso ocorra algum vazamento de dados. Então, sem mais delongas, vamos falar hoje sobre RH. Toda empresa que admite pessoas, ou seja, que tem funcionários, precisa ter ou um departamento de recursos humanos próprio ou um departamento de recursos humanos terceirizado. E aí vai ser um escritório de contabilidade, por exemplo, ou um departamento mesmo, terceirizado de recursos humanos. Sendo próprio ou sendo terceirizado, esse departamento vai coletar e tratar os dados pessoais de todos os funcionários daquela empresa. Quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa, você vai pedir dela ali uma série de documentos, não é verdade? A gente pede, só para citar os mais básicos, carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, documentação do INSS, o PIS. Aí você vai olhar ali todo o histórico daquela pessoa para poder cadastrá-la no E-Social, no CAGED, para poder fazer o registro na carteira de trabalho daquela pessoa e por aí afora, né? E esses documentos constituem o quê? Dados pessoais. Toda essa documentação está repleta de dados pessoais do seu trabalhador. Se são dados pessoais, você já sabe, porque você me acompanha por aqui, tem a proteção da LGPD. E o RH, de posse desses documentos, ele precisa tomar cuidado na forma como armazena, na forma como trata, qual a finalidade que ele vai dar para esses dados, para evitar vazamentos, para evitar que esses dados sejam usados com outras finalidades que não aquelas permitidas pela lei. Primeira medida que o seu departamento de recursos humanos precisa adotar no caminho aí da adequação à LGPD. Termo de consentimento de tratamento de dados. Todo trabalhador precisa assinar um termo permitindo que o seu empregador, na figura do RH, colete e trate os seus dados pessoais. Agora, muita atenção, esse termo de consentimento não pode ser um termo genérico daquele que a gente pega aí na internet. O termo tem que ser específico, demonstrando ali, estando explícito, quais são os dados pessoais coletados, qual a finalidade do tratamento desses dados e como eles serão utilizados, armazenados e descartados. Então, primeira coisa é, no contrato de trabalho, acrescentar o termo de consentimento para tratamento de dados. Uma dica extra: os seus trabalhadores que já estão registrados, nos quais não há esse termo de consentimento, que foram registrados antes da vigência da LGPD, é preciso fazer um termo aditivo. Então, faça um termo específico de tratamento de dados para esses trabalhadores. Segunda medida importantíssima a ser tomada pelo seu departamento de recursos humanos: controle quem tem acesso aos dados dos funcionários. Muitas vezes um departamento de recursos humanos é constituído por muitas pessoas. Eu tenho ali
5, 10 pessoas trabalhando nesse departamento de recursos humanos, eu tenho estagiário, eu tenho secretário, eu tenho efetivamente um analista de recursos humanos, e vai dizer que todos eles precisam ter acesso aos dados pessoais dos trabalhadores? Não, não necessariamente. Então, o tomador, o controlador desses dados, e aí no caso o empregador, ele precisa saber quais são as pessoas que têm acesso aos dados pessoais. Por quê? Dessa forma fica mais fácil o controle em caso de vazamento. Então eu consigo saber quem está tomando conta daqueles dados. Não tem necessidade de eu realizar uma contratação, dar acesso amplo a todas as pessoas que integram aquele setor. Eu devo determinar quem é a pessoa que vai receber esses dados, que vai analisar, vai coletar e vai armazenar os dados. E assim eu tenho um controle maior em caso de vazamento. Eu sei de onde veio o vazamento. Eu consigo contornar a situação de forma mais efetiva e mais rápida. Terceira medida, descarte dados desnecessários. Muitas vezes os departamentos de recursos humanos armazenam uma infinidade de dados por um tempo muito maior do que o necessário. É importante estar atento ao descarte desses dados. Então, se eu tenho um trabalhador que já se desligou da minha empresa, já passou o período no qual ele poderia ajuizar uma reclamação trabalhista, por exemplo, por que eu vou ficar guardando aqueles dados daquele trabalhador? Nesse caso, especificamente do descarte, gente, o Departamento de Recursos Humanos deve estar muito alinhado com o jurídico daquela empresa. Então, vai ser o departamento jurídico que vai dizer por quanto tempo aqueles dados precisam estar armazenados, em termos trabalhistas, por exemplo. Então, o trabalhador foi desligado da empresa ou pediu desligamento. Passou ali 5 anos, que é o prazo, né? 2 anos é o prazo que ele tem para ajuizar uma reclamatória. Mas nesses 2 anos eu tenho que ter acesso aos dados dos 5 últimos anos. Passou esse prazo, deve-se analisar se efetivamente tem necessidade de manter aqueles dados. Porque vai que esses dados estão armazenados de forma digital, ocorre ali um ataque, né, um ataque cibernético, como a gente vê tanto hoje em dia, e o dado de um trabalhador que não tem mais importância nenhuma, aquele dado para a empresa, vai ser vazado e aí gerar um problema enorme para o seu empreendimento, para o seu negócio. Então, é preciso fazer essa análise aqui, especificamente do RH, em conjunto com o departamento jurídico, né, uma análise conjunta ali para ver por quanto tempo esses dados devem ficar armazenados. Dados desnecessários, descarte. Descarte aqueles dados que você não vê uma utilização futura, ainda enquanto demandado, por exemplo, na Justiça Trabalhista. Quarta medida a ser adotada pela sua empresa, pelo seu departamento de recursos humanos para evitar vazamento de dados. A adoção de senhas e de arquivos protegidos. Se a sua empresa ainda tem aqueles arquivos, aqueles armários de pasta suspensa, cada trabalhador tem ali a sua pastinha com a sua documentação, o que é importante fazer? Ter o controle do acesso a essas pastas e manter esse armário protegido. Quer seja através do uso de um cadeado, de uma senha eletrônica, de alguma forma aquilo não pode ficar exposto, não pode ficar ali ao livre acesso de qualquer pessoa. Por quê? Se ficar livre o acesso, a possibilidade de vazamento, obviamente, vai ser muito maior. Então é importante hoje manter, ou bota todos esses armários dentro de uma sala e essa sala fica trancada à chave, e aí só o responsável pelo departamento de recursos humanos vai ter acesso a essa chave. Ou no caso das nuvens, dos arquivos armazenados digitalmente, senha também, não é acesso para todo o setor. Quem for acessar aquela pasta, quem for acessar aquela nuvem, precisa solicitar o acesso
ao controlador, e aí o controlador vai saber exatamente quem acessou a partir de qual data. São medidas simples, mas que são importantíssimas para o seu departamento pessoal. Quinta e última medida, e essa talvez seja a mais simples de todas e muitas vezes a mais deixada de lado, a menos observada. Compre uma trituradora de papel para o seu departamento de recursos humanos. Isso é primordial. Documentos pessoais de trabalhadores, documentos que circulam pelo departamento pessoal, não podem ser jogados no lixo de qualquer forma. Eu não posso pegar um documento que um trabalhador me entregou e aí aquele documento, por exemplo, veio duplicado. Eu tenho 2 documentos, um foi para a pasta, o outro eu não preciso, vou descartar. Ou eu imprimi em duplicidade, vou descartar um desses documentos. Não posso pegar esse papel e usar de rascunho. Eu sei, a gente busca sempre, né, hoje em dia principalmente, reutilizar os papéis por preservação da natureza, por questões ambientais, por questões de economia de recursos. Mas quando eu estou falando de documento pessoal de trabalhador, quando eu estou falando de documento de departamento pessoal, não posso adotar essas medidas. Todo documento em que constar dados pessoais deve ser descartado corretamente. Se é um documento impresso, esse documento deve ser triturado. Adote uma trituradora de papel, compre uma trituradora de papel para o seu departamento de recursos humanos. E aí aquele documento que não é importante, você vai e tritura antes de jogar no lixo. Por quê? Se você usa como rascunho, tem a possibilidade de vazamento de dados. Se você só amassa aquele papel e joga no lixo, tem a possibilidade de vazamento. Ora, o papel está inteiro. Então a trituradora é uma medida essencial dentro do departamento de recursos humanos. E aí, a sua empresa já adota essas medidas? A sua empresa já buscou se adequar à LGPD? Me conta aqui nos comentários se você sabia dessas medidas, que são medidas simples, mas importantíssimas para evitar vazamento. E são tão somente uma pequena parte do que deve ser feito para se adequar à LGPD. Mas com certeza é uma parte muito importante e que vai evitar aí muitos problemas para a sua empresa, que vai te gerar uma economia. A partir do momento que você armazena menos dados, você gasta menos, por exemplo, com armazenamento em nuvem. Se você tem lá, você está sempre tendo que comprar mais armazenamento em nuvem para guardar todos aqueles dados, talvez esteja na hora de parar, olhar para esses dados, olhar para esse arquivo digital que você tem e verificar o que efetivamente precisa ficar guardado e aquilo que pode ser descartado, tá certo? Esse foi o tema que eu quis trazer hoje para a gente tratar aqui. Espero que vocês tenham gostado, que seja proveitoso para vocês. Se você curtiu esse tema, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Semana que vem eu volto com mais um assunto